Pronto, vamos lá, né? Vamos começar. Então, assim, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, não sei que hora você está assistindo. Vamos lá, a gente vai continuar a segunda parte, tá, da explicação, só lembrando que a aula passada a gente ficou com a primeira parte do que a gente chamou de connectives na inglês, e aqui eu vou deixar, a gente já tinha programado para essa aula, só a segunda parte, tá, com algumas considerações. Então, esse é o mesmo esquema, tá? É só a finalização da explicação, basicamente. Então, eu vou apresentar aqui a tela. Eu vou dar uma rápida revisada no que foi visto na aula passada, e aí a gente continua. Pronto, vamos lá. O conteúdo escolhido, né, que foi as Sentence Connectors, tá, que é um conteúdo recorrente no capítulo 1 e que volta lá no capítulo 8 também. A gente basicamente viu a primeira categoria, foi essa daqui, ó, as chamadas conjunções coordenativas, né, ou coordinating conjunctions no inglês, tá? Que eram aquelas and, que significa e, but, que significa mas, e também tem o sentido de exceto. A gente tinha o número 3, que significava, que era o for, que tinha um sentido de pois, tá? Também pode ser traduzido como por, mas aqui a gente está usando muito mais na tradução no sentido de pois do que de por. Mas ele tem as duas traduções. A número 4 foi or, né, que tem a função de alternância. A gente tem nor, que significa nem. Inclusive, esses dois últimos aqui, eles meio que reaparecem na próxima categoria de connectives que a gente vai ver aqui. Então, eles meio que se repetem, que no caso vai facilitar, né, porque eles têm sentidos muito parecidos. Então, tudo isso aqui ficou na primeira parte, e a gente teve esses dois últimos aqui. Os outros dois, na verdade, que foi o so, que tem um sentido de portanto, geralmente dá um sentido de conclusão, né? Que inclusive esse é um dos mais importantes. Por exemplo, na frase que eu deixei aqui embaixo. Ó. I'm sick, so I need to go to hospital. Eu estou doente, portanto, ou então, eu preciso ir ao hospital, tá? Então é esse sentido. O so, ele tem outros sentidos também, tá? A palavra so. Ela às vezes pode ser traduzida como tão, mas aqui nesse contexto a gente está usando somente no sentido de portanto. Portanto, então, logo. E o número 7 foi o yet, que tem um sentido semelhante ao but, né, que é um sentido de contraste, quando você coloca informações que se contrastam, que a gente pode traduzir também de várias formas. A gente pode trazer yet como entretanto, no entanto ou contudo. Está sempre para contextos que contrastam. Por exemplo, I would like to go to the party with you. E a segunda parte, yet you might not want. Tá? Então eu gostaria de ir para a festa com você. Entretanto, ou no entanto, você talvez não queira, ou você provavelmente não vai querer. Você percebe o contraste, né, de informação? E vamos lá, aqui a gente vai para outra categoria, que eu fiquei devendo na aula passada, que é o que a gente vai chamar de correlative conjunctions. Ela também está na página 10. Tá, é uma seçãozinha. Inclusive, tá, deixa eu ver aqui, tá acima, na verdade, é logo a seção acima da seção de conjunções coordenativas. Tá bem pertinho, bem fácil de visualizar aí. E vamos lá, eu selecionei aqui algumas, eu não selecionei todas, tá? O livro ele dá algumas a mais pra gente, mas eu fiz uma seleção para ficar mais simples, né? Então vamos lá. A número 1, a gente tem both e and, tá? E primeiro só um detalhe importante, né? O que seriam, né, conjunções correlativas? Eu posso dar para vocês uma definição bem simples, tá? Inclusive, é uma forma de você entender ela simples. Conjunções correlativas, elas são usadas em pares, tá? Elas funcionam juntas. Geralmente, quando você vê uma numa frase, você vai ver a outra logo em seguida. Então, elas estão sempre juntinhas, tá? Elas estão sempre na mesma frase. Elas podem, às vezes, vir separadas por outras palavras, mas elas vão aparecer juntas na frase. Elas ajudam um no significado da outra. Então, é como se uma amparasse, né, ou desse um suporte para o significado da outra. Exemplo é o que acontece aqui na nossa essa primeira conjunção correlativa, que são essas duas palavrinhas aqui, ó, both e and. E as duas a gente pode traduzir separadamente assim, ó, ambas, ou ambos, né, a gente pode ter essas duas traduções, e o and vai ser o i. E lembrando que esse and, ele já foi visto na primeira parte da explicação, então ele não é novidade, eu só estou juntando esse both, que é uma palavra nova, com o i. E como é que a gente usa? A gente usa geralmente quando a gente vai também usar a função de adição. Então ele tem uma função semelhante ao and. Vou até colocar aqui a função adição. Quando eu vou citar duas coisas, por exemplo, vou colocar assim, I like both Free Fire
Só um exemplo, vou pegar um exemplo parecido com o que a gente deu no que eu dei em outra sala. Foi um exemplo assim parecido. Free Fire and, sei lá, PUBG. Foi o exemplo que o aluno tinha dado de 2 jogos para fazer exemplos. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos, a gente traduz, para começar a tradução, né? A gente traduz da seguinte forma, né? Eu gosto de ambos. Free Fire and e PUBG. Então, você nota a função de adição, né? Eu gosto de ambos. Free Fire, né? Que seria o correto, e PUBG. Então, você vê que elas estão meio que se complementando, né? E elas não precisam necessariamente estar juntas. Elas podem vir separadas, tá? Elas dão sentido de ambas e. Um outro exemplo aqui para ficar mais fácil. Vamos colocar assim: I hate both. Eu odeio ambos. Salada and. Vamos colocar aqui soap. Então, eu detesto ambos. Salada e sopa. Note aqui as traduções, né? Ambos ou ambas. E o and lá na frente vai ser traduzido como i. Aí você nota por que são chamadas de conjunções correlativas. Elas aparecem em pares nessas frases. Tá bom? Basicamente, para você entender, você entende o significado da tradução das duas palavras separadamente, mas você entende que numa frase elas podem vir juntas. E elas vão auxiliar um no sentido do outro, da outra, no caso. A próxima que a gente tem é essa daqui, ó. Not only, but also. Inclusive, o sentido até bem parecido, ó. Essa primeira parte, nesse not only, significa não apenas. Não apenas, e esse but also significa mas também. Não apenas, mas também. Como é que funciona em inglês? Isso aqui também, vamos colocar a função primeiro, né? A função é a função igual à da anterior. É uma função também de adição. Tá? Vou colocar aqui a função adição. Você nota que quando eu vou colocar exemplo, eu também vou estar utilizando para acrescentar informações. Por exemplo, I'm afraid. Vamos colocar assim. Of traveling. Not only on an airplane, but also on a train. Tá? Traduzindo, o que quer dizer isso aqui? Ó? Eu tenho medo de viajar não apenas de avião, aqui a palavra airplane, quer dizer avião, mas também de trem. Olha que a função da adição. Eu tenho medo não apenas, eu tenho medo de viajar não apenas de avião, mas também de trem. Até vou dar um destaque aqui, ó. Essa é a maneira que você deve entender. Not only vai significar esse não apenas, e o but also vai significar o mas também. E note que elas estão meio que separadas de novo. Elas estão sendo utilizadas no mesmo contexto, uma auxiliando no sentido da outra, mas elas não vêm grudadas na frase, tá? Elas vêm separadas. Então, I'm afraid of traveling not only on an airplane, but also on a train. Também tem gente que fala in a train, tá? Não tem problema, o by seria até melhor. By. E aqui by também. É uma só forma de mudar a preposição, tá? Vamos lá, as duas formas estarão corretas, mas eu vou deixar assim, porque eu acho que fica mais fácil. Então vamos lá, aqui a ideia é só pegar mesmo o sentido desses dois aqui. A próxima conjunção correlativa, ela já foi até vista, né? Quando eu estava dando exemplo sobre or, na sessão anterior, eu acabei introduzindo um pouquinho sobre esse either também, né? Então, o que eles significam? Os dois têm a mesma tradução, na verdade. São palavras diferentes, mas se traduzem do mesmo jeito, tá? Se traduz como ou. Aí detalhe para pronúncia, tá? Esse either pode ser pronunciado assim como eu estou fazendo agora, né? Either, mas também ele pode ser pronunciado either, tá? Então, tanto faz either como either. Mesma coisa. Então, uma frase, até uma frase que o livro tinha colocado em uma das questões, é porque a gente não foi pro livro, mas eu lembro que quando a gente fez essa atividade aqui no livro, tinha um exemplo mais ou menos assim, ó. Either you or Peter can solve this problem. Tá? Imagina como é que a gente traduz isso. A gente traduz assim, ó.
ou você ou Peter podem resolver esse problema. Então você nota que quando a gente vai traduzir, eu estou traduzindo esse either com o mesmo sentido do or. É a mesma coisa. Ou você ou Peter podem resolver esse problema. Either you or Peter can solve this problem. Bom, então é até bem fácil. Elas vão funcionar no sentido de ou. Inclusive, eu vou até colocar aqui em cima o exemplo que eu tinha dado na anterior, que foi até esse daqui, ó, pronto. Que eu estava explicando o or sozinho. E até é muito comum na frase. Eu poderia, nessa frase aqui, se eu quisesse, eu poderia acrescentar o either bem aqui, ó. Não estaria errado. Eu poderia colocar, se eu quisesse, ó, bem aqui, ó. Either. Do you want to play either Free Fire or PUBG? Né? Você quer jogar Free Fire ou PUBG? Então, esse ou eu poderia colocar aqui também, tá? Então, na verdade, às vezes é até comum. Você muitas vezes pode usar só o or, ou você também pode usar o either mais o or. Tá? Não está errado. As duas formas estarem corretas. Só que um é conjunção coordenativa e essa daqui que eu estou explicando a gente chama de conjunção correlativa. Por quê? Porque ela está junto de outra palavra. Elas estão juntas. Pronto, esse aqui foi basicamente o exemplo dessas duas aqui. E por último, eu tinha deixado de conjunção correlativa essa daqui, ó, o neither e o nor. Essa aqui também vai ser fácil porque tem a mesma lógica do either e or aqui em cima. A diferença é que ele funciona como se fosse a forma negativa. Então eu poderia traduzir esse either e nor como nem e nem. Um detalhe, os dois têm a mesma tradução. Esse neither eu vou traduzir como nem. E esse nor aqui eu também vou traduzir como nem. Ele funciona simplesmente como uma forma negativa. Inclusive eu poderia pegar esse mesmo exemplo que eu dei aqui em cima e fazer uma frase agora na negativa. Porque o exemplo que eu dei foi o seguinte, ó. Ou você ou Peter podem resolver esse problema. Eu poderia dizer o seguinte, ó, nem você, nem Peter podem resolver esse problema. Então, como é que funcionaria isso em inglês? Esse nem é o neither mais o nor. Então, a gente começa, vamos lá. Neither, nem you, né, nem você, neither you, nor Peter can solve this problem. Enfim. A gente vai traduzir como nem você, nem Peter podem resolver esse problema. Sentidos iguais, mas a escrita é diferente. Mas não importa, continua sendo chamado de conjunção correlativa, porque elas funcionam juntas numa frase, elas se complementam. O sentido de uma está complementando o sentido da outra. Então aqui funciona como uma espécie de dupla negação, né? Nem você, nem Peter. Ou seja, eu estou negando duas vezes, né? Nem você, nem Peter podem resolver esse problema, tá? O erro que muitas vezes acontece é o seguinte, muitas vezes quem está aprendendo acaba colocando o nor duas vezes, acaba escrevendo assim, ó, nor you, nor Peter. Em português isso a gente consegue usar a mesma palavra, né? Nem, mas em inglês isso não dá certo, você tem que usar palavras diferentes. O primeiro nem vai ser o neither e o segundo nem vai ser o nor. Então eles alternam as palavras. Então deixa eu marcar aqui. Esse foi o exemplo aqui da correlativa número 4. Tá? E de conjunções correlativas, eu vou ficar só com essas 4, tá? Que elas são mais simples. Também, se eu fosse cobrar outras na prova, teria que ter mais tempo para explicar, tá? E a gente não tem esse tempo. Então, essa segunda sessão, tá? A segunda sessão do conteúdo vai ser essa aqui. Conjunções correlativas. E eu separei por último, tá? Uma outra sessão, que inclusive também está na página 10. Até colocar aqui, ó, página 10. Mas aqui, esse aqui é que não dá para a gente abordar tudo mesmo. Porque tem muitas conjunções e cada uma com muita explicação. Mas eu fiz o seguinte, dessa categoria de subordinating conjunctions, que a gente chama de conjunção subordinativa, eu escolhi só uma que eu julgo bem importante, que você não pode sair de um nome, por exemplo, sem saber, é o uso do because. Super simples, você já deve ter visto esse because em várias músicas, é bem conhecido. Tá? O because, a gente traduz em que sentido? A gente traduz no sentido de porquê. Mas não é qualquer porquê, tá? É o porquê no sentido de resposta. Tá? Eu vou até colocar aqui entre parênteses, né? Esse porquê tem a função de resposta. Quando alguém pergunta, por exemplo, aqui vou dar um exemplo de um diálogo, né? Alguém chega para você e pergunta: What do you watch? Vamos pegar aqui Marvel's movie. Why do you watch Marvel's movie? Alguém está perguntando para você: por que você assiste os filmes da Marvel?
Aí agora eu vou dar uma resposta, eu vou explicar o porquê. Então esse porquê em inglês, dando explicação, vai ser esse because. Dando resposta, desculpa, né? Então eu vou lá e respondo because I like. Vamos pegar aqui um super-herói que talvez você goste, né? Spider-Man. Tá? Então eu assisto os filmes da Marvel porque eu gosto do Homem-Aranha. Because I like Spider-Man. Tão simples, né? É semelhante ao português, né? Porque em português a gente tem vários porquês, né? No português tem uns 4 porquês. No inglês, geralmente, você só tem 2. Esse daqui, que você usa para fazer uma pergunta, né? Que é o why, que não vem ao caso aqui no conteúdo, tá? E esse daqui, que é o because, que é o porquê utilizado para dar respostas. Tá bom? Então, bom que em inglês só tem esses 2 tipos de porquês. E detalhe só para pronúncia, tá? Esse because, ele pode ser tanto pronunciado como eu estou fazendo agora, né? Because, como também é possível você falar because, tá? Com som de O. O que não é tão comum, porque isso é mais comum no inglês britânico, o inglês, digamos, é um pouco mais fechado, né? Da Grã-Bretanha. Mas só que a maioria dos sotaques você vai ouvir um because, tá? Com o som mais aberto, né? Because. Mas isso, poderia tentar aqui dar mais uma explicação? Uma outra possibilidade de because, tá? E lembrando que because ele não tem só esse sentido de porquê. De novo, eu estou restringindo aqui os significados, tá bom? Para ficar fácil e para não ficar muita coisa. Mas because mesmo, ele tem vários significados. Ele pode ser traduzido como por causa de, tudo numa palavra só. Esse é muitas vezes traduzido como a razão ou porquê, tá? Nem sempre esse porquê de explicação. Tá? Mas vamos lá, deixa eu pensar aqui em um exemplo simples. Pronto. Vou pegar aqui um exemplo que até foi também colocado um semelhante no livro quando a gente estava fazendo as atividades nessa época, que eu até lembro. Era mais ou menos assim, ó. We didn't go to work because we were tired, tá? Lembra que a gente traduzir isso aqui, ó. Nós não fomos para o trabalho porque, nesse because, porque nós estávamos doentes. Então, você vê que não necessariamente você precisa ter uma pergunta antes para que você responda com because. Na verdade, esse because ele vai encaixar em todo o contexto que você use para dar uma explicação, uma resposta de alguma coisa, tá? Uma razão. E aqui você nota que pelo contexto, né, a razão pelo fato de ter faltado ao trabalho é porque estava cansado, tá? We didn't go to work because we were tired. Tá bom? Deixa eu pausar aqui. E é isso. Só vai ficar essas 3 sessões mesmo, tá? Não tem mais nada a acrescentar. Agora é só estudar mesmo. Inclusive, como esse arquivo está editado, eu vou ter que partilhar ele de novo, porque eu acrescentei algumas informações. Sem problema, vou mandar pelo mesmo canal, tá? Eu posso mandar pelo sala de aula de novo e pelo número do WhatsApp de vocês, pelo menos o Vitor, sei que eu tenho. Então pronto, deixa eu sair aqui da tela. Pronto, é isso aí. Então, para você que está assistindo, só desejo isso mesmo, tá? Boa sorte na prova. É isso aí.